Um ótimo dia a todos, estamos aqui reunidos para falarmos de matemática financeira. A matemática financeira é uma ferramenta de gestão interessantíssima para mostrarmos aos clientes o benefício que o produto traz quantitativamente. E a HP é, na verdade, uma ferramenta importantíssima que nós vamos usar os conceitos da matemática financeira através dela, que com certeza facilitará muito o nosso trabalho. Estamos aqui reunidos com o Senil da Rodobens Consórcio e o Hélito da Rodobens Seguro e vamos falar a vocês sobre essa ferramenta interessantíssima. Eu sou matemático e há muito tempo estudo sobre matemática financeira e vamos procurar demonstrar de uma maneira extremamente simples como a ferramenta é importante nos nossos dias de hoje. Como vocês podem ver, essa é a HP e nós vamos falar das principais funções desta poderosa máquina. Esta máquina que vai nos ajudar a compreender os conceitos da matemática financeira de uma forma simples e fácil. Vamos falar um pouquinho dos conceitos de matemática financeira. De uma forma simplificada, podemos dizer que a matemática financeira é um ramo da matemática aplicada que estuda o comportamento do dinheiro no tempo. A matemática financeira busca quantificar as transações que ocorrem no universo financeiro, levando em conta a variável tempo, ou seja, o valor monetário no tempo. As principais variáveis envolvidas no processo de quantificação financeira são a taxa de juros, o capital e o tempo. Jonas, você poderia me explicar como que eu faço a multiplicação, a divisão e calcular a porcentagem na calculadora HP? Vamos partir de um problema que nós usamos na prática, que é o comprimento da carroceria de um caminhão 915/37. Então, nós precisamos de calcular o comprimento dessa carroceria e, para isso, nós vamos usar a HP para fazer esses cálculos. Vamos informar os dados para que nós possamos fazer esses cálculos. A distância entre eixo desse caminhão é 3,70 metros. O balanço traseiro, que é esse aqui, o H, ele é exatamente 2,10 metros. A distância do eixo até o início da carroceria, que é esse comprimento aqui, que é o L, ó, essa distância é 0,42 metros. Agora, nós vamos calcular o comprimento da carroceria na HP. A primeira coisa que você faz no HP é exatamente limpar a HP. E para limpar a HP, você precisa apertar esse F. Esse F ele vai te dar as funções laranjas. Você apertando o F, 0 aqui, ó, você está zerando ela. E esse F fim, você está exatamente zerando todas as funções financeiras dela. Conforme nós já vimos, como é que nós vamos calcular esse comprimento da carroceria? Primeiro que a distância entre eixo desse veículo é 3,70 metros. Então, 3,70, você coloca Enter, você coloca o balanço traseiro, que é 2,1 metros, você vem e adiciona mais, adicionei mais. Agora, o comprimento do centro do eixo até o início da carroceria é 0,42 metros. Então, 0,42 menos. Então, você vai usar uma carroceria de 5,38 metros. Olha, para calcular esse comprimento, o que nós vamos fazer? Pegamos o 3,70 metros mais o 2,21, que é o balanço traseiro, menos a distância do centro do eixo até o início da carroceria e vamos subtrair, porque a carroceria começa exatamente daqui e vai até aqui, ó, nesse comprimento. Então, nós vamos ter uma carroceria de 5,38 metros. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a lei dos implementos, que nos dá a possibilidade de colocar uma carroceria maior. Como é que nós aplicamos essa lei dos implementos? Nós vamos calcular
60% do entre-eixo, que o entre-eixo é 3,70, que 60% vai dar 2,22 metros. Como a lei estabelece que o balanço traseiro pode chegar até 3,5 metros, nós estamos inferior a 3,5 metros, então nós podemos usar o balanço traseiro, no caso aqui, 2,22 metros. Vamos mostrar isso no HP. Vamos pegar o entre-eixo desse veículo, que é 3,70 metros, dar um Enter, colocar 60%. Nós digitamos 60% e apertamos porcentagem. Ou seja, nós vamos ter 2,22 metros, que é o comprimento permitido do balanço traseiro. Para calcularmos o comprimento, nós vamos pegar 3,7 metros, mais o balanço traseiro, menos o comprimento que vai do início do eixo até o centro do eixo até o início da carroceria, que nós temos então uma carroceria de 5,5 metros. Vamos fazer isso na HP. Nós temos então 3,70 metros, que é o entre-eixo, mais o H, que nós calculamos que dá 2,22. Nós temos, adicionamos, apertamos mais, nós temos 5,92 metros de comprimento, menos a distância do centro do eixo até o início da carroceria, que nós olhamos no prospecto, dá 0,42. Menos nós temos uma carroceria de 5,5 metros. Ou seja, o 915 você pode colocar uma carroceria de 5,5 metros. Jonas, o que é porcentagem? Wellington, porcentagem é um dado quantitativo que você sempre pega o 100 como referência. Nós poderíamos usar por dezenagem, por milhagem, mas se convencionou a fazer sempre uma análise levando-se em conta a base 100. Eu tenho 1%. O que quer dizer? Eu tenho 1 em 100. Ou posso representar 1 dividido por 100. Ou 0,01, ou seja, 1 dividido por 100. Nós vamos aplicar isso nas fórmulas futuramente. Qualquer cálculo de porcentagem será sempre comparado com o valor 100. Por que isso? Porque nós usamos o conceito de porcentagem sempre em relação a 100. Por isso, nós comparamos com relação a 100. Se aumentou, se diminuiu, sempre com o número 100. Sempre com o número 100. Eu tenho 0,5% em 100, eu tenho meio em 100. Então, eu tenho 0,5%. Eu tenho 1% de 100, eu tenho 1 em 100. Só para fazer um exemplo, olha, se eu tenho 2% de 100, eu tenho 2 em 100. Eu tenho 2% de 200, em 100 eu tenho 2, então 200 eu vou ter 4. Então é muito simples, a porcentagem é um conceito muito simples, que lá na frente nós vamos usar esse conceito no conceito de juros simples e juro composto. Para entendermos melhor, no dia a dia, nós vamos fazer esse cálculo de porcentagem. Vendemos 150 caminhões em 2005 e em 2006 vendemos 12% a menos. Quantos caminhões vendemos em 2006? Vamos demonstrar isso na HP. Wellington, olha, o que nós fazemos? Nós vendemos em 2005 150 caminhões. Digitamos 150, colocamos Enter para armazenar o número e nós vamos digitar, no caso, 12. E apertar a porcentagem. Esses 12% de 150 equivale a 18 caminhões a menos, ou seja, nós vendemos 132 caminhões em 2006. Vamos fazer uns cálculos de porcentagem e demonstrar como é